Shabbat Shalom. Shalom, Shabbat Shalom, pessoal. Que prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E hoje eu, Adriana Lanhada de Alencar, estou aqui com meu amigo e irmão, Alexandre Strabozniak. Oi, Alex, tudo bem? Tudo bem, Adriana, que coisa boa estar aqui. Shabbat Shalom a todos. Que esse tempinho que a gente passa aqui junto, que não é tão longo, possa ser uma bênção para cada um de nós, para nós certamente é, porque toda vez que a gente lê a palavra e tenta discutir um pouco a palavra, isso vira uma bênção tão grande para nós. Eu sinto Deus trabalhando na minha vida toda vez que isso acontece. Mas é isso aí. Shabbat Shalom. Bem-vindos a Amém. todos que possam ter um bom momento de ouvir e aprender e refletir sobre a palavra de nosso eterno Deus. Amém. Amém. E hoje a Paraxá é a Paraxá Ekev, consequentemente. Paraxá Ekev está em Deuteronômio, Devarim, do capítulo 7, versículo 12, até o 11, versículo 25. Depois a Haftará está em Isaías 49, do 14 ao 51, versículo 3. A Brit Hadashah é muito bonita também, está em Romanos, capítulo 8, do de 31 ao 39. E por fim, o Terrilim, Salmos 75. Pessoal, essa paraxá é incrível, é muito rica. E Deus começa falando das bênçãos que nos atingem quando a gente obedece a Deus. Então ele diz que a gente vai ser abençoado aonde você for, com saúde, você vai comer bons frutos, que ele vai afastar de nós toda enfermidade. E, inclusive, eu vou ler o capítulo 7, versículo 15. O Senhor afastará de ti toda enfermidade, sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios, que bem sabes, antes as porás sobre todos os que te odeiam. E, inclusive, esse capítulo todo, então, ele vai falando das bênçãos, e ele finaliza dizendo sobre a idolatria. Então ele fala no 25 e no 26, as imagens de escultura de seus deuses queimarás, a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado, semelhante a ela. De todo a detestarás e de todo a abominarás, pois é amaldiçoada. Em todo o Antigo Testamento, Deus fala muito do perigo e da abominação que é a idolatria. E ele diz que é uma coisa que até enlaça. Então é algo que a gente realmente deve fugir. E a gente deve amar a Deus com todo o nosso coração. O capítulo 8 também começa muito interessante. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuís a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Então, quando Deus fala que a gente tem que amar Ele, a gente tem que amar Ele de todo o coração, de todo o entendimento. Inclusive, uma vez eu aprendi que a gente tem que lembrar de café, porque a gente tem que amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa fé e com todo o nosso entendimento. Não é, Alex? Como é que é isso? O que você também Pois achou? É é, esse verdade? cafezinho é uma coisa boa, né? Eu vou Verdade. te falar que legal esse negócio de lembrar essas coisas. E você sabe que eu comecei olhando todas essas passagens aqui da Torá, e o título dessa paraxá é Ekev. Ekev é consequentemente, mas consequentemente significa que tem algo antes, né? Tá certo? Então, quer Sim, dizer, consequentemente, você
Se você guardar e fizer, o Senhor teu Deus te guardará o conserto e a beneficência que jurou a teus pais, amar-te-á, abençoar-te-á, e assim por diante. Só coisa boa, né? Mas esse é o Sim, consequentemente. Então, depende de alguma coisa que aconteceu antes. Então, se você for no Deuteronômio 7, do versículo 1 ao 11, você vai ver o que é que ele está comandando você. E ele fala o seguinte, dos povos a serem conquistados, porque Deus deu uma promessa, que você conquistaria os povos na terra prometida, né? sim. Ele diz assim, ó, totalmente destruirás, não tem acordo, não tem piedade, não se misturarás com eles, não casarás teus filhos com as filhas deles e vice-versa. Por quê? Porque isso faria com que você se desviasse dos preceitos de Deus. Então, se você conseguir fazer isso, ou seja, não se misturar com esse povo que não tem Deus, que é um povo que é ímpio, não tem Deus no coração, aí sim Deus vai te dar as bênçãos. Então, muitas vezes a gente, na nossa vida, a gente acaba, às vezes, se misturando aos ímpios. Não é nem casando nem nada, mas, tipo assim, você vai fazer uma associação, uma sociedade numa empresa com alguém que é ímpio. Os princípios são outros, não são os teus princípios. Então, o que Deus está falando é assim, meu, te manca. Você tem que se juntar às pessoas que têm os mesmos princípios que você, não princípios que vão para o outro lado, que a gente sabe que é o inimigo que está semeando esses princípios todos errados no mundo, que a gente fica. Eu fico horrorizado com o que eu vejo, eu acredito que você também, e que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo também. Então, nós não podemos, de jeito nenhum, nos misturar ao ímpio. Podemos proclamar o nome de Deus para o ímpio. Isso sim. Aliás, é nossa obrigação, né? Proclamar o nome do nosso eterno Deus para o ímpio, porque ele precisa. E a gente precisa encorajar os irmãos, aqueles que já entenderam, nós temos que encorajar. Mas o ímpio, a gente tem que proclamar o nome do nosso eterno Deus, do nosso Adonai. Perfeito. E do nosso Yeshua, que a gente sabe, que a gente, lendo aqui o resto, a gente vai ver as outras promessas, né? E já no versículo 9 ele fala assim: o Senhor, teu Deus é Deus, o Deus fiel. Fiel por quê? Porque ele fez promessas e ele cumpriu todas as promessas, e ele estava para cumprir o quê? Com esses jovens, com essa nova geração, a entrada na terra de Canaã, a entrada na terra prometida. E que coisa boa, no versículo 21, o Senhor teu Deus está no meio de ti, ele está no meio de, ele está aqui conosco agora, ele está com a Adriana, está comigo, está com você, com você também. Ele tá aqui no nosso meio. E lançará fora as nações pouco a pouco. Então, você vê que tem gente que às vezes aterroriza a gente. Deus aqui com o povo de Israel, ele lançou fora as nações pouco a pouco, porque aí ele diz assim, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. Se arrancar de uma vez todos eles, isso é um problema, tá certo? Você não vai saber como lidar. Então, ele vai removendo aos pouquinhos, vai removendo aos pouquinhos. É fantástico isso. E o que eu gostei no Deuteronômio 8, né? Se você pegar a partir do versículo 11, ele fala assim: guarda-te para que não te esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos, que hoje te ordeno. Que coisa, né? Quer dizer, primeiro ele diz assim, consequentemente, o que é? Eu vou te dar benesses, mas você tem que estar ouvindo
e fazendo aquilo que eu falei para você fazer. E aí depois ele diz assim: olha, não te esqueças, tenha Deus em memória o tempo todo. Lembre-se do que ele já fez na tua vida, lembre-se das promessas que ele fez e saiba que se isto ainda não aconteceu, isto vai acontecer. Você não acha legal isso, Adriana? Eu acho incrível. E depois ele até continua no 17 e 18, não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Não, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires as riquezas e para confirmar a aliança que, sob juramento, prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então, sempre que a gente recebe uma bênção, a gente tem que ser grato e não se esquecer que veio do Senhor. Tudo vem dele, né, Alex? E depois, quando Deus depois vai continuando, Moisés lembra aquela questão do bezerro de ouro, deles ficarem adorando o bezerro, então já entrou idolatria de novo. Aí Moisés lembra que ele intercedeu pelo povo. E aí me faz pensar como é importante a gente orar, né? A importância da oração é muito importante, né? E além da gente orar por nós, pelos nossos amigos, nossos irmãos, nossos familiares, devemos orar por Israel também, pela restauração de Israel, né, Alex? Pelo povo de Israel. E continuar até no propósito de Isaías 62, de sempre estar orando por Israel, por Jerusalém, pela paz de Jerusalém, né, Alex? Você sabe que isso é promessa também, né? Em Isaías 51, tem um versículo extraordinário lá, o versículo 3, porque Adonai consolará a Sião e consolará todos os seus lugares assolados e fará o seu deserto como o Éden e a sua solidão como o jardim de Adonai, gozo e alegria se acharão nela, ações de graças e voz de melodia. Amém. Isso não aconteceu ainda. É. É promessa, e eu acredito. E você também, Adriana, eu tenho certeza que você acredita que isso vai acontecer. Com Enquanto certeza. isso, como você falou, a gente tem que estar orando, né? E orando para quem? Para Deus Pai. E Deus Pai, em Isaías 50, ele conta algo extraordinário. Alguém que Deus ia mandar, que ele é chamado aí de servo do Senhor, e um servo sofrido. E aí você vai na história do Brit Hadashah, você vai ver que quem é esse servo sofrido? É Yeshua. Yeshua Hamashia, porque Hamashia é o ungido, né? Yeshua é o nome em hebraico, né, de Jesus e que significa salvação. Então Deus mandou o servo, Amém. que é a salvação. É ele que mandou. E, e tem em Romanos, no capítulo 8, versículo 32, diz assim: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou para que todos nós, entregou por todos nós, por cada um de nós aqui, como não nos dará também com ele todas as coisas? Ou seja, Deus mandou o seu próprio filho, que é Yeshua, para pagar o preço do meu pecado, do seu, de cada um de nós aqui. E eu aceitei, e a Adriana garante que ela aceitou também, e eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo também aceitou. E então nós temos direito a essas benesses que o nosso eterno Deus preparou. Como não nos dará também com ele, com Yeshua, todas estas coisas? E aí ele fala um negócio. Gente, eu fico horrorizado. Versículo 38, ele fala assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, os poderes do mundo, né? Nem o presente, nem o agora, nem o porvir, o futuro,
nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, o que quer que seja, nos poderá separar do amor de Deus, que está em Yeshua HaMashiach, o nosso Senhor. Se eu aceitei Yeshua, se eu entendi quem ele é e eu declarei, sim, eu aceito a salvação de Yeshua, não tem nada que possa nos separar a mim do amor de Deus. Não é lindo isso, Adriana? É lindo, Fala a Alex. verdade, fala a verdade. Realmente, né? Nada pode nos separar desse amor dele, né? Que amor é esse, né? Que amor é esse? E eu acho que para terminar, né, a gente tem que ir para o Salmo, né? Que é o Salmo 75, Muito bom, muito bom. que fala principalmente: graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, invocamos o teu nome, declaramos as tuas maravilhas. Então, é sempre muito importante estar louvando a Deus pelas maravilhas dele, né? Não só pedir, mas principalmente agradecer por tudo que ele fez e agradecer por ele ter dado o filho, o Mashiach, para morrer em nosso lugar, porque o meu pecado, o teu pecado, o pecado de todo mundo, era a gente que tinha que estar lá morrendo para pagar esse pecado, mas Yeshua fez isso por nós e é maravilhoso. Então, quanto a nós, né, o que nos resta é: quanto a mim, exultarei para sempre, salmo de alegria, louvores ao Deus de Jacó. E ele vai abater a força dos ímpios, mas vai exaltar a força dos justos, né, Alex? O que você achou desse salmo? Eu acho que eu quero fazer parte dos justos. E como eu aceitei Yeshua como meu salvador pessoal, ele me garantiu que eu faço parte dos justos, eu terei as bênçãos. Eu não quero estar no pedaço dos ímpios. Então, se você conhece alguém que ainda não entendeu quem é Yeshua, que ainda não clamou pela salvação que o nosso eterno Deus deu para a gente através de Yeshua, conta isso para ele. Fala assim: olha, é melhor que você entenda quem é Yeshua, para você não fazer parte dos ímpios, mas fazer parte dos justos, porque é ele que me justificou e justificou a cada um de nós. Eu acho isso extraordinário. Amém. E eu acho que a gente pode encerrar, né? Que tal a gente encerrar com uma oração, hein? Gosta da ideia? Sim, vamos lá, Alex. Eu vou dar o privilégio para você orar agora. Amém, vamos lá. Pai eterno, Pai querido, Pai, muito obrigada por esse momento aqui, Pai, de poder aprender de Ti, Senhor, e passar para os meus irmãos aquilo que eu entendi também da Tua palavra, aprender o que com Alex, meu irmão na fé aqui, o que ele entendeu da Paraxá. Muito obrigada, meu Deus. Eu oro por cada um dos ouvintes, Senhor, pedindo que o Senhor os abençoe, dê entendimento, dê a salvação para quem precisa. E oro por Israel, meu Deus, oro por Jerusalém, Pai, que a tua paz esteja sobre Israel, Pai. Prosperem aqueles que te amam, em nome de Yeshua. É isso aí, em nome de Yeshua Mashiach. E olha, se você quiser mandar perguntas para a gente, você pode até mandar pelo próprio canal, mas existe também um e-mail, né? israelnocaminho@gmail.com, que a gente vai tratar de uma maneira completamente privativa essa sua pergunta, essa sua declaração, essa sua dúvida, esse seu esclarecimento que você está pedindo. Nós vamos ficar muito felizes em poder estar comunicando com vocês, né, Adriana? Isso mesmo. Fiquem à vontade aí para usar todos os canais aí, tá? Para contato. Então, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat pessoal. Shalom. Muito obrigado aí por tua presença, hein?